Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Qualquer horário que o senhor esteja assistindo esse vídeo. Bom, eu me chamo Giovanni, eu sou o único membro deste grupo para o Trabalho 2 de Programação Funcional e hoje eu vou apresentar o tópico de Pattern Matching, no primeiro enfoque, então eu sou o sexto tópico, o tópico C, perdão. Então vamos começar com a definição. O pattern matching, ou casamento de padrões, a tradução para o português não é muito boa. Ele é um mecanismo central na programação funcional que, de forma simples, ele é um processo que compara um valor, uma estrutura de dados contra um padrão geral. Podemos definir assim. Se tiver uma correspondência, o código associado naquele padrão ele vai ser executado e partes do valor podem ser capturadas em variáveis. Então, ele é uma alternativa muito mais poderosa e expressiva do que uma sequência de ifs ou um grandíssimo switch que torna o código bem mais conciso, legível e até seguro para algumas ocasiões. Então, para ilustrar o pattern matching, eu fiz 3 funções aqui em Haskell, que dá para mostrar. A primeira é a função cabeça, ela tem 2 padrões. O primeiro casa com uma lista vazia e retorna um erro. O segundo padrão, que casa com qualquer lista que tenha pelo menos um elemento. Ele automaticamente liga a variável x, que é a que está aqui, ao primeiro elemento e ignora o resto da lista quando chamamos o cabeça. Então, um exemplo com 10, 20, 30, x vira 10 e daí é retornado. Então, que eu vou exemplificar depois, executando as 3 de uma vez só. Agora, tem aqui a função de somar os 2 primeiros, então ela tem 3 padrões. O primeiro é para uma lista vazia, o segundo que ele é para caso de uma lista de um único elemento, então para um segundo caso, e o terceiro, que daí sim, casa com listas que tem pelo menos 2 elementos, que é a função principal, que captura o primeiro o primeiro no x, o segundo no y, e ignora completamente o resto. O sistema testa na ordem, então, por exemplo, aqui embaixo a gente vai testar com uma sequência de 5, 10, 15 e 20, e que casa com o terceiro padrão, então ele vai somar 5 e 10 para retornar 15. Quando tiver a lista de 7, ele vai retornar só 7, porque vai se enquadrar no segundo caso. E na lista vazia, ele vai retornar 0. Por último, a função são iguais. Ela mostra o pattern matching em tuplas. Então, o padrão x e y já desconstrói a tupla em 2 elementos, ligando x ao primeiro item e y ao segundo. A função, então, simplesmente retorna a comparação de x igual a y. E é muito direto e elimina a necessidade de qualquer tipo de acessar os elementos manualmente. Então, deixa eu executar aqui para exemplificar para o senhor. Então, aqui, as funções anteriores, então, por exemplo, o cabeça da lista, ele está me retornando 10, que nem era esperado. Somos os 2 primeiros, então, 5 e 10, 15. Aqui o 7, depois 0, como era esperado também. E depois as computações são iguais, então eu posso comparar strings, eu posso comparar valores, eu posso comparar estruturas de dados, então é bem útil. Então, aqui está a saída do programa, que confirma o comportamento de todas as funções. As fontes consultadas para essa pesquisa foi, primeiro, o site Geeks for Geeks, que eles me ajudaram a entender melhor o conceito. O material que está no Moodle, não posso dizer que não usei para consultar, a Wikipedia. Então, para poder explicar melhor esse padrão de pattern matching. As questões de concurso. Eu deixei elas separadas aqui no TXT para poder mostrar para o senhor. Então, aqui o que retorna a chamada mistério 7319, que é a função simplesmente conta 1 para cada elemento da lista, ignorando os valores.
Como uma lista tem 4 elementos, o resultado é 4, e a alternativa correta vai ser a letra C. E aqui a explicação. Já a segunda questão, que a afirmação diz que pattern matching é restrito a valores literais e não pode desestruturar dados complexos, então está errado, porque como vimos no exemplo anterior, então eu comparei vários tipos ali, não são iguais, o pattern matching ele é justamente mais poderoso para desestruturar e inspecionar estruturas complexas com tuplas e listas. E para concluir, acredito que seja isso, não tem mais muito o que eu possa explicar. E é só. Agradeço e fico à disposição.